Olá, o Sport TV News está entrando no ar com os destaques desta quarta-feira de muita emoção e muito futebol. Na Noruega, o técnico Dunga estreou com um empate no comando da seleção brasileira. Pelo Campeonato Brasileiro, 6 jogos. E na Libertadores, é claro, a festa é toda do Internacional, que conquistou a América pela primeira vez. Então vamos direto ao Beira-Rio com Luiz Carlos Júnior, Paulo César Vasconcelos e Maurício Noriega. Uma boa noite, Luiz. A festa tá bonita, hein? Festa tá bonita, bota bonita nisso, Vanessa Reis. A festa tá bonita, o torcedor não sai daqui. Veja aí a imagem, Beira-Rio em festa, fogos, Porto Alegre em festa, ou pelo menos parte de Porto Alegre em festa. Sempre é bom citar essa enorme rivalidade. Paulo César Vasconcelos, Maurício Noriega. Noriega, o Paulinho falou durante a transmissão que discordava do Lugano, que achou o título justo. O Lugano disse que o Inter não foi superior ao São Paulo. Qual é a sua análise, Noriega? O Inter foi superior ao São Paulo nos 2 jogos, em especial no jogo do Morumbi. Praticamente encaminhou a decisão do campeonato naquele jogo. E aqui no Beira-Rio, em alguns momentos, o Internacional teve mais força que o São Paulo, principalmente para se defender quando foi sufocado pelo time do São Paulo. O jogo daqui foi bem pior que o jogo de lá. O jogo do primeiro jogo foi um excelente jogo de futebol. Isso foi uma batalha. E nessa batalha, o Inter soube estrategicamente se defender. E foi melhor nos 180 minutos da final. Foi uma equipe mais equilibrada, mais bem distribuída em campo. Começou o jogo de hoje tomando uns sustos, principalmente em bolas cruzadas sobre a área. Mas o Noriega até fez uma observação bem interessante de que essas bolas elas caíram nos pés do Lugano, que não é um especialista em mandar a bola para dentro do gol. Sorte do Internacional. Aos poucos o Internacional foi se ajeitando na partida e não é uma equipe em que você vai destacar um jogador ou que alguém seja capaz de, por conta de uma jogada individual, olha a festa do Internacional. É curioso que nenhum torcedor foi embora aqui do Beira-Rio, jogadores permanecem aí no campo, terminaram agora há pouco a volta olímpica, mas o Internacional merece esse título por conta desse equilíbrio, por conta de ter sido uma equipe que soube aproveitar as oportunidades surgidas. São Paulo não foi, tanto no jogo do Morumbi, que considero melhor do que o de hoje, quanto no jogo de hoje, uma equipe tão equilibrada, tão harmoniosa como foi o time do Internacional. Festa continua no gramado. Cobiçadíssima taça da Libertadores da América. E agora olha, vai ter o nome do Inter lá. É aquela plaquinha, né? Vai uma plaquinha embaixo com o nome do Inter, o distintivo do Internacional. É a grande glória do futebol sul-americano e merece e justifica-se toda essa festa da metade colorada do Rio Grande do Sul, né? Não só do Rio Grande do Sul, porque o Inter, é verdade, e o Grêmio também, tem torcida no Brasil inteiro. Luiz. Luciano Calheiros. A taça agora começa, os jogadores começam a levar a taça para o vestiário, mas ainda tá falando aqui, ó, o zagueiro Índio. A gente vai conversar com o jogador que tá falando aqui. Jamais ser apagado para a história do clube. Dá para traduzir em palavras o sentimento seu e de toda a equipe agora e uma mensagem para todo o público japonês. Não, é lógico que a gente sempre acredita, o ser humano ele pode sempre acreditar na força de um Deus vivo, na força de um Deus todo-poderoso. Acho que todos trabalharam aqui sempre com fé, acho que não tem nem palavras, só temos que agradecer mesmo em todo momento. E você acabou entrando de última hora, Índio. Isso é verdade, acho que a gente está sempre trabalhando, entendeu? Sempre com fé e graças a Deus eu tive um momento muito difícil também quando passei aqui no ano passado, mas trabalhando sempre com seriedade, também consegui dar a volta por cima e com os demais companheiros. Acho que todos estão de parabéns por esse título inédito, inesquecível. Como se diz na gíria do futebol, já caiu a ficha desse título aí? Não, ainda vai levar alguns dias, entendeu? Porque isso aqui vai ser inesquecível mesmo para todos nós. Acho que até os torcedores mesmo, entendeu? Estão deslumbrados. Acho que comemorem, mas comemorem com inteligência, com sabedoria, porque acho que nesse momento tudo paz, tudo alegria no coração de cada um. Comemore sempre com amor mesmo, porque todo mundo merece esse momento especial. Tá legal, palavra aí do Índio. São poucos jogadores ainda aqui no gramado, Luiz. Assim que eu conseguir chegar no Fabiano Heller, que ainda tá por aqui, eu te chamo, Luiz. Combinado, Calheiros. O Bandeirão vai percorrendo as arquibancadas, vai percorrendo o estádio do Internacional. O bonito estádio do Internacional. A gente falava de planejamento. O estádio está bem cuidado, o Inter tem um belo time. Planejamento bem feito, bem executado, Paulo César. O Internacional mostra que é possível sair da crise, sim. Muitos clubes brasileiros vivem a situação pela qual o Internacional viveu aí nos últimos 4 anos e hoje se transformou nesse time vitorioso, nesse clube organizado. É possível sair da crise. Agora, para sair da crise, é preciso que você tenha gente séria administrando o clube. E a diretoria do Internacional tem dado essa demonstração de que a seriedade é um ponto forte
na administração do clube. Tô dando uma olhada aqui, o Perdigão continua fazendo o seu papel de animador de torcida aqui à nossa esquerda. Agora, ele é uma figura. Tô curioso para saber quando e quem vai cortar esse cabelo do Perdigão. Ele fez essa promessa, como disse promessa o Calheiros. É dívida. Tem que pagar rapidinho. E vai ser engraçado ver o Perdigão sem aquela cabeleira, né? Agora o Paulinho falou o Calheiros está lá embaixo. Luiz, e o trato do Perdigão, viu, foi com o presidente Fernando Carvalho. Tem que cumprir agora o Perdigão, aquela promessa de cortar o cabelo, hein, Fabiano? Rapaz, eu acho que essa promessa aí, eu acho que ele não vai conseguir cumprir, não. De repente, a promessa que ele fez de ganhar o título foi cumprida, mas de cortar o cabelo. Mas eu acho que se ele cortar o cabelo vai ficar muito feio. Já é feio pra caramba, né? Vai ficar mais feio. Vamos perdoar essa dívida aí. Vamos falar um pouquinho desse título, Fabiano. Foi o seu segundo. Você já tinha conquistado com o Vasco, claro. Não era titular ainda da equipe, mas fazia parte do grupo. E agora chega a uma conquista como uma das lideranças nessa defesa do Internacional. Ganhar título sempre é bom. O jogador, quando ganha título, vai ficar sempre marcando na história. Mas nenhum título vai ser como esse gostinho agora. Joguei todas as partidas, todos os 90 minutos. Então, naquela época do Vasco eu era um jogador muito novo, estava inscrito, joguei até partidas, mas esse gostinho dessa vitória vai ser muito maior. Eu me lembro que depois da classificação em cima do Libertad, você dizia o seguinte, eu lembrava essa situação, você já tinha conquistado o título pelo Vasco, e você dizia, não, agora não adianta nada, o que eu estou passando para esse grupo aqui, que está chegando pela primeira vez a uma decisão de Libertadores, é que tem que conquistar o título pela questão de ficar eternizado na história do clube. E isso agora acaba coroando um grupo muito unido e jovem, né, Fabiano, de certa forma. Realmente, era o nosso objetivo, né? É aquilo que eu te falei. O jogador fica marcado na história do clube, conquistando títulos. Principalmente nesse clube aqui que não tinha um título de tanta expressão. Acho que foi com muita dedicação, muito empenho. A gente construiu esse título. Não foi essa semana, foi desde janeiro. Com muita luta, muito empenho. Marcava treino dia de domingo. A gente vinha sem reclamar. Dia dos Pais passou aí, a gente poderia estar em casa, mas a gente veio treinar aqui. Então, por isso a gente mereceu. E agora a gente vai ficar com certeza aí na história do clube. Tem um Mundial agora em dezembro. Quem sabe um Barcelona pela frente. Nosso objetivo é esse, como foi conquistar essa Libertadores. A gente tem pela frente aí o brasileiro, tem o Mundial em dezembro no Japão. E a gente sabe, nosso time sabe que tem time para isso. Então a gente com certeza a gente vai em busca desses títulos também. E se tiver que marcar o Ronaldinho e o Eto'o? Vai ter muita coisa para rolar ainda, vai ter muito que treinar ainda. Primeiro vamos pensar nesse brasileiro, como eu te falei, a gente tem um grupo grande, um grupo forte para conquistar esse brasileiro. Consequentemente, esse é o Mundial. E se tiver que marcar, acho que a gente tem time com capacidade para marcá-los. Tá certo, fiz essa pergunta, Luiz, porque no dia a dia dos jogadores aqui no Internacional, eles mesmos já faziam essa projeção, brincando entre eles diziam, olha, se tiver que pegar o Ronaldinho, o Fabiano L brincando com o Bolívar, eu pego o Bolívar, fica na sobra. Então, era o dia a dia do Internacional e isso pode acontecer agora no fim do ano. Tá saindo por ali o Tinga, vamos ver se a gente consegue pegar uma palavrinha do Tinga, que acabou marcando o segundo gol hoje aqui no Beira-Rio, mas foi expulso, né? Na comemoração, acabou tirando a camisa, que era um agradecimento aqui. Tá falando o Tinga. É pro Abel. O Abel já tinha sofrido algumas coisas dentro da sua carreira, mas nunca ninguém questionou a sua qualidade como treinador, como homem. Então Deus quis assim que ele voltasse depois de tantos anos e pudesse dar o título mais importante para o clube. O Abel tá de parabéns, tem que respeitar ele e botar uma estátua dele aí no clube. E a sua estátua, Tinga, porque você hoje fez o segundo gol aqui, você é idolatrado pelo torcedor do Internacional, o que é muito difícil, já que você foi revelado no Grêmio e foi ídolo lá também. Exatamente, cara. Desde que cheguei aqui, meu objetivo era conseguir aqui dentro do Internacional ganhar junto com o grupo, né? Alguma coisa diferente daquilo que era o habitual. E a gente quase chegou no Brasileiro, toda aquela situação, e eu sempre tive fé que Deus estava preparando algo maior e melhor. E foi o que aconteceu. Melhor que isso é bem difícil, só o Mundial agora. Antes da decisão, Tinga, você evitava falar no assunto, na questão de transferência, porque estava envolvido numa decisão. Agora, Tinga, o teu futuro aqui no Internacional. O Internacional tem um campeonato mundial no fim do ano, em dezembro no Japão. Como é que fica a sua situação? Cara, difícil a gente falar do amanhã, né? Vou deixar para comemorar hoje e de repente a gente vê o que acontece no amanhã. Ninguém mais do que você sabe a importância desse título para essa torcida, que tu é da terra. Exatamente, conheço, vivi muitos anos do outro lado, mas como colorado, a maioria dos meus amigos estão aí dentro do estádio, deixaram de
comprar algo, deixar de pagar uma conta para estar dentro do estádio. A gente sabe que a torcida do Inter é a torcida sofredora, então a gente não podia desapontar esse sonho deles de anos. O que passou pela sua cabeça, Tinga, no momento que você fez o gol e acabou sendo expulso ali? O que passou? Qual foi o filme que passou na tua cabeça naquela hora? Cara, eu senti o mesmo sentimento que eu tive lá contra o Corinthians. Sinceramente, tudo bem, pode ser a regra, a lei, mas eu achei que estava errado, até porque eu nem cheguei a tirar. Quando eu fui tirar, o pessoal entrou em cima, aí puxa de lá, puxa de cá. Pois se a gente não puder comemorar um título inédito, torcedor que está na arquibancada pula e comemora, eu que estou dentro, faço gol, não posso comemorar, fica complicado, né? Tá legal. Obrigado ao Tinga. Olha, Luiz, a confusão, a festa ainda muito grande aqui no gramado do estádio Beira-Rio. Se eu achar mais alguém por aqui, eu te chamo. Combinado, Luciano Calheiros. E o Tinga correu um risco danado de virar partir de herói para vilão. Mas eu tô com ele. E o Paulinho começou a falar isso. É preciso mudar isso aí, porque ele tá extravasando o momento máximo do futebol. Eu acho que tem que ter limite, porque o gol é do clube, não daquele amigo, da religião que ele quer mostrar, levantando a camisa. O gol é do time, é do clube dele. Mas é um momento, um gol que representou o maior título da história do time dele. Por que ele não pode comemorar, extravasar? Ele é punido por fazer o lance mais bonito do futebol. E o cara que pega por trás, o cara que dá pancada, muitas vezes não é punido. O árbitro pode ter um pouco de bom senso, porque naquele caso específico, um jogo de decisão, um clube à procura de um título inédito, jogo nervoso, diante de um adversário altamente qualificado, ele faz o gol. Evidentemente, quando ele levantou a camisa ali, ele não estava querendo ofender. Pior é o carrinho por trás, é a cotovelada, é o jogador que pratica o antijogo. É uma pena que o Tinga esteja deixando o Internacional. Eu considero hoje o Tinga um jogador de extrema utilidade e que, na minha opinião, seria titular em qualquer equipe de futebol do Brasil. Nós estamos vendo algumas imagens do Tinga. Noriega, como é que você analisa a atuação do Tinga hoje? Foi importantíssimo, não só pelo gol. Ele é o motorzinho mesmo do time do Internacional. Eu acho que é um jogador que evoluiu demais taticamente por ter começado como atacante, voltado para a posição de volante. Agora ele é um meia. Ele é um volante e um meia. Um jogador taticamente importantíssimo e voa um pouco mais longe do que o do Paulinho. Acho que é jogador para disputar a vaga de titular na seleção brasileira. Sim. Luciano Calheiros. Aqui, Luiz, na entrada do vestiário, que dá acesso ao vestiário do Internacional, ao lado do zagueiro Bolívar. Vou pedir para mostrar o Bolívar aqui, ó. Onde é que tá tua chuteira, rapaz? Levaram tudo, Bolívar? Eu dei para a torcida pela essa alegria que eles estão vivendo e poder guardar uma lembrança minha, porque eu fico muito contente por ter fazido parte dessa grande equipe, desse título. Então, que eles possam ficar com uma boa recordação do Bolívar, que futuramente eu pretendo voltar para cá. Você está indo para o Mônaco da França, né? Viaja quando, Bolívar? Viajo no sábado, mas com o coração dividido, porque eu amo esse clube que me proporcionou essa viagem para a França, esse contrato. Então eu fico muito orgulhoso desse clube e pretendo futuramente voltar para cá. Você era lateral de origem, foi efetivado como zagueiro pelo Muricy Ramalho. E o que é o futebol, né? Hoje você conquista o título mais importante do Inter, justamente em cima do São Paulo, do Muricy. Foi bom, é o dia do meu aniversário, eu acho que é o dia mais feliz da minha vida. É o aniversário do meu filho e eles devem estar olhando hoje, então fico muito contente por poder dar essa alegria a ele e para mim mesmo e para os meus familiares que estão torcendo. Onde é que vai ser a festa? Já programaram ali dentro? Ainda não, deve ser ali dentro, mas não tem hora para acabar não. E como é que fica na questão da rivalidade, Bolívar? Agora há pouco o torcedor internacional cantando, somos campeões da América, aquele canto que era entoado só lá no Estádio Olímpico pela torcida do Grêmio. Como é que vocês analisam essa questão da rivalidade também? Eu acho que esse torcedor, ele sofre muito, sofria muito por não ter um título, uma expressão tão grande. E agora tendo a oportunidade de poder falar que é campeão da América é muito importante. Então que eles possam muito tempo gritar agora campeão da América e quem sabe no final do ano gritar que é campeão do mundo. Tá legal, a palavra aí do zagueiro Bolívar, Luiz. Ele que falava aí, né, tá completando hoje 26 anos, mesma data do filho dele, o Thales, que tá fazendo 6 anos, Luiz. Bom, o Bolívar quando fala do Grêmio, ele também já foi jogador do Grêmio e mais. O pai dele também, Bolívar, jogou no Grêmio na Portuguesa de Desportos. É uma tradição na família. A defesa do Internacional, nos dois confrontos, aliás, na fase mais decisiva da Libertadores, a defesa do Internacional se comportou muito bem. Hoje, no início da partida, estava meio confuso ali. Aos poucos foi se acertando.
E saiu-se bem nessa. O Bolívar foi um bom zagueiro nessa campanha internacional. Essas coincidências eu acho mal barato, Luiz. 26 anos, né? O Bolívar hoje. O Inter perdeu uma final de Libertadores há 26 anos. Ele se chama Bolívar, que é o nome do maior herói da América, Libertador da América, e hoje ele é campeão da Libertadores da América. Vamos ver como o Inter conquistou esse título aqui em Porto Alegre. Vamos agora aos melhores momentos do empate. 2 Internacional, 2 São Paulo no primeiro jogo. Uma excelente vitória no Morumbi por 2-1. Melhores momentos para você. Confirmando que o Paulo César e o Noriega já falaram. São Paulo começou melhor, só que as duas melhores chances do São Paulo. Vemos aí o chute do Danilo. Tivemos antes uma chance com o Lugano e na sequência, logo depois, uma nova chance com o Lugano. O placar ficou no 0-0. A bola caiu nos pés de quem não decide, né? Lugano não é um jogador que vai decidir uma partida a favor do São Paulo. Essa não é a sua principal característica no jogo. São Paulo teve muitos problemas para trocar passes. Foi um time travado no primeiro tempo. A entrada do Richarlison no lugar do Josué não rendeu o efeito esperado. Ele me pareceu um pouco apavorado, né, Nuno? Esses sustos iniciais que o Internacional tomou, acho que acenderam o time. Depois de tomar esses sustos, é que o Internacional vai para cima do São Paulo e faz o seu gol. A gente vai ver agora uma falha. Acho que houve excesso de confiança do Rogério. Ele achou que a bola lá... Talvez imaginando já a reposição, né? Faz parte, né? Ele defendeu a bola, já pensando em repô-la imediatamente em jogo. Falhou grosseiramente, ó. Mas é aquela história, né? O grande jogador e o grande goleiro passa por isso. Ele que... O São Paulo não estaria nessa final se não fosse por ele. Quer dizer, todo mundo tem o direito de errar e ele tem um crédito muito grande. A defesa do pênalti contra o Guadalajara no Morumbi. Contra o Estudiantes também. E tampouco o título do São Paulo foi perdido porque ele falhou nesse gol. Seria uma injustiça atribuir a essa falha a perda do título. Aí a cabeçada do Índio, estamos vendo os melhores momentos do empate. 2 Inter, 2 São Paulo, Índio cabeceando no travessão. Esse foi o último lance de emoção no primeiro tempo. Primeiro tempo que foi muito mais do Internacional do que do São Paulo. Que começou empatando o jogo no segundo tempo. Essa jogada você vê que o Fabão aparece livre porque o Edinho aqui embaixo, ele dá condições para a entrada do Fabão. E o São Paulo forçando durante todo o jogo a jogada aérea, né? A partir desse gol, né, Noriega, foi um breve instante em que o São Paulo esteve superior, porque o Inter acusou o golpe. E aí o Noriega chegou a comentar que o Inter fez o segundo gol quando o São Paulo estava melhor. Aí você tem uma grande defesa do Rogério, mas ninguém acompanha o Tinga, ninguém acompanha o Fernandão, fica todo mundo na torcida. Ele não vai chegar, ele não vai chegar, ele não vai chegar, ó, revejam o lance. Condição legal para o Fernandão, né? Primeiro, e depois condição legal para o Tinga também, que o passe é feito para trás. Ele está quase na mesma linha do Fernandão. Mas há uma imagem, dessa imagem, olha como fica claro que ele está para trás. Ele dá um passo para trás e fica em condição para fazer o gol. E aí a expulsão. 21 minutos no segundo tempo. O Inter tinha uma ótima vantagem, mas passou a ter um jogador a menos em campo. Pois é, passou a ter um jogador a menos. O São Paulo começou a ter vários atacantes. E o final da partida se transformou num ataque contra a defesa. Aí virou um jogo, uma batalha mesmo, né? O Inter com 4 zagueiros mesmo em campo, e o São Paulo com 4 atacantes mesmo em campo. São Paulo tinha Alex Dias, Thiago, Leandro e Aloísio. E aí, como o Paulinho bem definiu durante o jogo, virou ataque contra a defesa. Gol do São Paulo. E aí, 6 ou 7 minutos de puro drama, de pura emoção aqui em Porto Alegre. Mas um ataque contra a defesa em que o São Paulo ameaçou muito pouco o gol do Clemente. Efetivamente, jogada mais perigosa depois do gol de empate do São Paulo foi a cabeçada do Alex Dias. Foi a cabeçada do Alex Dias. Esse lance que a gente vai ver agora é impressionante, a defesa do Klemer, pelo seguinte, Luiz, pelo menos eu achei isso. Ele sai mal do gol no primeiro lance e consegue se recuperar. Olha lá, como ele sai, aí ele volta e faz uma defesa sensacional, porque a bola ia no ângulo. Olha lá. Ele ficou no meio do caminho. Nós acompanhamos os melhores momentos, 2-2. Título definido, evidentemente, aqui, mas o grande passo foi dado em São Paulo. Sem dúvida. Claro. O primeiro jogo, com 2-1, foi determinante. Vamos agora ao vestiário do São Paulo. As entrevistas do São Paulo já começaram, Cereto? Mas infelizmente, começaram sim. O Souza, o primeiro a falar aqui no vestiário, na sala de conferências do Beira-Rio. A desejar nesse fator. E o Inter soube aproveitar as oportunidades que teve, as 2 oportunidades que o Inter teve, conseguiu fazer o gol.
E quando a equipe pegou no tranco, já era tarde. Souza, mais uma pergunta ao Souza. No finalzinho do jogo, 2-2, São Paulo fazendo ali uma pressão, pode ter ficado a impressão de que faltou pouco. Mas você entende que é isso mesmo ou não? O Internacional foi razoavelmente superior ao São Paulo nessa decisão de Libertadores? Eu acho que não, né? Eu acho que pelo que o time apresentou hoje, né? Nós tivemos várias oportunidades, até conto, né? 2 de Lugano no começo, depois o da Luiz agora no segundo tempo, a cabeçada do Alex Dias, um chute que eu dei, que o Clemente fez uma defesa, né? A equipe, com certeza, dos 2 jogos onde o Inter foi superior contra o São Paulo, foi a partir do momento que o Josué houve aquela fatalidade, né? Foi expulso no primeiro tempo. Ali sim, mas as 2 partidas, assim, depois tiveram 10 contra 10, 11 contra 11 e o São Paulo foi superior, mas, como eu falei, deixou a desejar nas finalizações e acabamos pecando isso aí e pagamos o preço. Souza, como é que fica o São Paulo daqui para frente? O Lugano confirmou ainda no campo que vai mesmo para a Turquia, para o Fenerbahçe. Ricardo Oliveira está fora, vai voltar para o Betis. O André Dias está com essa complicação com o Goiás. Como é que fica o São Paulo daqui para frente para a segunda metade do Campeonato Brasileiro? Não tem como nem colocar outra palavra. Tem que ficar forte, tem que manter aquilo que vem fazendo no Brasileiro, né? Já que campeonato, esse título nos coloca de novo na Libertadores, né? Analisando como grupo, é muito difícil acontecer o que aconteceu com o São Paulo, né? Campeão ano passado, chegar a mais uma final, né? Com o mesmo elenco. Então o grupo está de parabéns. Infelizmente, faltou pouco hoje, né? A equipe lutou do começo ao fim, mas como eu falei, bate na mesma tecla. Pecamos nas finalizações e acabamos pagando o preço. Ô Souza, a questão Ricardo Oliveira, joga, não joga, vai viajar, não viaja, vai chegar em cima da hora, não vai. Isso mexeu um pouco com a concentração do grupo, aumentou ainda mais a ansiedade? Ruim, né? Você acaba não sabendo se o atleta vai jogar e você lê notícia e você não sabe quem joga, termina até prejudicando um pouco, né? Mas assim, como eu falei, o São Paulo é um grupo experiente, né? É um grupo que foi campeão de jogadores, eu acho que, analisando, o único jogador que não participou do Mundial do ano passado foi o Leandro, né? O resto tudo participou, mas isso mexeu sim um pouco. Mas assim, não é hora de buscar bode expiratório para essa derrota. Nós temos que levantar a cabeça, né? Não podemos esmorecer, porque estamos em primeiro no Brasileiro. Todas as competições que o São Paulo disputou até hoje, chegou até a final. Infelizmente, perdemos 2 campeonatos, o Paulista por causa de 1 ponto, e hoje por vários fatores que nos levaram a perder esse título. Souza, claro que o São Paulo terminou o jogo em cima do Inter e até teve a possibilidade de levar para a prorrogação o jogo aqui em Porto Alegre. Mas que peso que teve, se é que teve peso, a derrota no Morumbi? Ela influenciou de alguma forma nessa final ou não? São jogos diferentes, mas o São Paulo perdeu lá, poderia ter ganho aqui e levado o jogo para a prorrogação e depois para os pênaltis. Com certeza, né? Que teve peso, teve. É muito difícil você vir jogar um jogo onde você tem que fazer o gol de todas as maneiras, né? E no começo do jogo você acaba perdendo 2 gols, aí você já põe na cabeça que a bola não vai entrar, né? E acaba acontecendo o que aconteceu, né? Perdemos várias oportunidades, né? Infelizmente perdemos o jogo no Morumbi, um jogo que a partir até os 8 minutos São Paulo mandou no jogo, né? Mas infelizmente aconteceu aquilo que a gente não queria, né? Que era perder o título. Souza, eu queria que você falasse um pouco sobre o Jorge Wagner, a participação do Jorge Wagner que jogou ali no seu setor, o quanto ele desequilibrou pelo lado do Internacional. Acho que não teve, se analisando, nenhuma jogada que foi feita que resultou em gol, não. Acho que foi uma disputa sadia, do jeito que ele teve a oportunidade de fazer jogadas, eu também tive, né? Mas infelizmente, se analisando, não teve nenhuma jogada assim que ele fez que resultou em gol. Infelizmente, como eu falei, pecamos em algumas coisas que com certeza hoje quem viu o jogo, São Paulo foi superior, mas se nem sempre o melhor ganha, né? Souza, amanhã o Dunga vai convocar os jogadores para a seleção que vai enfrentar a Argentina, né? E o seu nome é um dos nomes cotados. Você já está sabendo alguma coisa ou não? Não, ainda não, né? Esperar para ver, né?
Se acontecer, a gente vai ficar muito feliz, né? Saber que nosso trabalho está sendo bem reconhecido. Mas se não for convocado também, é bola para frente, procurar trabalhar, né? Para quem sabe até um dia chegar na seleção aí, mas se for, a gente fica bastante feliz. Encerramos a entrevista do Muito bem, entrevista coletiva com o Souza. O Muricy Ramalho já está aqui na sala de conferências e na sequência vai conceder a entrevista coletiva. Podem acompanhar, é óbvio. O Muricy já está por aqui. Ele vai atender ao final da coletiva. E vai aqui no tete a tete. Responder a primeira pergunta da nossa reportagem. Muricy se posicionando aqui para a entrevista. O Muricy, antes do jogo você nos dizia que uma decisão se resolve nos detalhes, porque, evidente, o time estava preparado para vencer a Libertadores, como o Internacional também. Quais foram os detalhes que definiram essa final de Libertadores, Muricy? Eu acho que foi um grande jogo. Não teve assim um detalhe que determinou o placar. Eu acho que as duas equipes procuraram sempre o gol adversário. E é claro, como nós tomamos o gol, fomos à frente 2 vezes, empatar. É assim, o futebol a gente pecou um pouco no Morumbi em relação ao jogo, mas hoje o nosso time realmente foi valente e brigou até o final. Muricy, o São Paulo teve boas chances no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, criou ali boas chances, o Lugano teve uma chance embaixo da trave e a bola não entrou. Para um time com pinta de campeão, talvez essa bola entrasse. Isso existe, Muricy, pinta de campeão, de repente aquela mesma bola do outro lado do Internacional entraria. Isso aconteceu nos 2 jogos até dessa decisão de Libertadores. Não, essas são coincidências que tem no futebol, isso é um negócio de pinta de campeão, não pinta não. O problema é que você tem que analisar a performance dos 2 times, como é que eles jogaram, porque é time, né? Então, os dois realmente foram dignos de estar na final, porque eu acho que foi uma final realmente inesquecível em termos de futebol. Os 2 times jogando muito bem ao futebol, sem dar pancada, sem usar de artimanhas extra-campo. Eu acho que foi uma grande final e o Inter foi mais feliz. Muricy, São Paulo bateu na trave no Campeonato Paulista e na Libertadores, ficando em 2º lugar. Como que fica a responsabilidade para os 2 próximos campeonatos? O Brasileiro, que tem domingo, e a Recopa contra o Boca daqui a 20 dias. O legal é você estar na final. O duro é você estar em último lugar e não ter o que discutir, não ter uma arrecadação como nós tivemos nos jogos. Isso é um time de ponta. Então tem que continuar, é assim que se funciona, não se joga tudo fora simplesmente por um campeonato, claro que é importante, mas não se joga fora, a gente continua e por isso São Paulo não pode perder o planejamento que nós temos até o final do ano. Muricy, em uma entrevista um dia antes da primeira final da Libertadores, você chegou a comentar, né? É duro demais pegar o time que já foi campeão para trabalhar, porque se você não consegue o título, parece que você é o culpado, que você que não conseguiu fazer com que o time fosse campeão como tinha sido anteriormente. Você encara realmente assim? Ou isso de culpa, não existe no futebol um culpado por causa de uma derrota em uma decisão, Muricy? Não, primeiro que eu não falei que eu era o culpado. Só falei que é difícil você pegar um time, que eu lembro bem das coisas que eu falo, que você já pôs a palavra culpado, já está pensando em outra coisa. Então, não falei a palavra culpado, só falei que é difícil você pegar um time que ganhou tudo e fazer esse time chegar de novo. É muito complicado. E não é fácil chegar 2 vezes na Libertadores. Não é fácil chegar 2 vezes. Não é fácil chegar 2 vezes na Libertadores como o time chegou, não. E palavra culpada é bom para vocês, para nós não existe. Muricy, a pergunta que eu gostaria de fazer a você é a seguinte. Normalmente o técnico não gosta de falar de desfalque, mas já acabou o jogo, né? Eu queria saber, na sua avaliação, qual foi o peso da ausência do Josué, que é o jogador até que estão dizendo aí em nível de seleção brasileira, eu também acho, e do Ricardo Oliveira, essa celeuma toda, vem, não vem, até que ponto o peso desses 2 jogadores na decisão? Eu não sei, é por isso que eu falo que eu acho que a gente não deve lamentar o que acontece, entendeu? Porque o Aloysio entrou, foi muito bem, e
E o Richard também deu conta do recado. A gente não pode lamentar, são grandes jogadores, a gente não pode tirar o mérito deles. O Josué, é como você falou mesmo, é nível de seleção. Como primeiro volante, realmente é difícil você encontrar um jogador taticamente como ele, porque ele dá sustentação a qualquer meio campo, né, que ele joga. Ou seja, nós jogamos domingo contra o Goiás e o nosso time não sentiu nada. Por quê? Porque ele estava sempre por trás, ele organiza muito o time. Vai fazer falta? Vai. Mas só que a gente não pode lamentar e nem se desculpar que o São Paulo não foi campeão por isso. Porque você tem um plantel, né? Então a Luísa foi preparado para isso. Tanto é que ele não estava jogando, mas nem no banco também não estava levando ele, porque a gente sabia que podia precisar nele no último jogo. Então a Luísa foi muito bem em relação ao Richard também. Então o time não sentiu tanto como poderia sentir. Muricy, ainda sobre o Ricardo Oliveira, criou-se uma expectativa muito grande depois que o nome dele apareceu no bid da CBF. De que forma isso foi tratado com você, diretoria, comissão técnica? Em algum momento você confiou realmente que estaria 100% com ele ou não? O tempo todo falaram, olha, tá difícil, não vai ser possível. Como é que foram? Não, eu acho assim, eu não gosto de contar uma história que não é a verdadeira, porque senão, primeiro que não é correto e segundo que dá errado. Quando você começa a mentir, dá errado, entendeu? Você tem que falar logo a verdade. Então nós sabíamos que era muito difícil, Ricardo. Tanto é que poderia, por exemplo, como aconteceu em 77, de trazer o Ricardo aqui para agitar, para criar um tumulto, né? Essas coisas que eu não gosto dessas coisas no futebol. Às vezes pode até funcionar, mas eu não gosto. A gente poderia ter trazido o Ricardo, né? Mas a gente tinha quase que certeza que ele não ia participar do jogo. A não ser que desse lá um sinal, né, do Betis, que era muito difícil, né? Eu estava com controle sobre isso, ou seja, a diretoria tinha passado o que estava acontecendo mesmo. Que não adianta a gente estar mentindo, porque uma hora vaza e não é legal isso. Então a gente tinha quase certeza que o Ricardo não ia participar. Muricy, foi uma final com 7 gols, né? Muitos gols, né? Para quem esperava aí 2 jogos mais fechados, foram 2 jogos abertos. Eu perguntava para o Souza se no aspecto finalização, né? Quer dizer, quem acertou um pouquinho mais levou esse título. A gente pode também definir assim? Ou no caso, quem errou um pouco mais? Não, às vezes também você tem que, por exemplo, no caso do Internacional, porque a gente não pode dar só o erro. Eu acho que, por exemplo, o Clemer foi muito bem. O Clemer tem que dar mérito aos jogadores também, ao goleiro, senão só os atacantes que levam vantagem. O Clemer, por exemplo, foi muito bem. Não só nesse jogo, o ano todo o Clemer está indo muito bem. Né? E o Rogério também. Então a gente não. O Jorge Wagner ficou de cara com ele no Morumbi. Ele pegou uma bola que era no momento que ele estava com 10, que era muito importante. Então eu não acho erro. Eu acho que a gente tem que dar mérito aos goleiros também. Porque os dois times, como você falou, 4 gols numa final de Libertadores, que é uma competição um pouco truncada, mas não se viu isso não. Os dois times procurando ganhar, no Morumbi igual, hoje também. Eu acho que foi uma final dos últimos anos, uma das melhores. Muricy, eu quero até voltar a questão do Rogério Ceni, que é um goleiro que ao longo dos anos realmente fez por merecer os elogios que tem no São Paulo, mas que hoje falhou, para um goleiro do nível dele realmente errou no primeiro gol. Como que é a conversa do técnico com o goleiro que é líder e capitão do time, Muricy, num lance como esse, em uma final de Libertadores? Primeiro que, para mim analisar um jogador individualmente, eu só analiso para falar bem do jogador. Não venho aqui me desculpar porque empatou, porque perdeu, porque tem umas costas muito largas para isso. Não gosto de estar passando responsabilidade para ninguém, né? E o Rogério, pô, a única coisa que eu falei para ele é que ele é muito grande, entendeu? O que ele fez e vai fazer no futebol ainda, isso aí acontece. A gente não pode abaixar a cabeça, porque a gente tem que fazer uma análise de tudo, né? Não pode ser, como no Brasil, a gente analisa muito quando você ganha, você é bonito, quando você perde, você é feio, isso é horrível, né? A gente não pode analisar simplesmente assim, a gente tem que analisar um todo.
E o que o Rogério representa para o São Paulo é muito grande, então não dá para... A única coisa que eu falei para ele dá muita força. Muricy, você já perdeu, né, o Ricardo Oliveira, nem contou com ele no jogo de hoje. Vai perder o Lugano amanhã tá embarcando para Istambul, vai jogar no Fenerbahçe mesmo. Ainda não sabe se vai ter ou não o André Dias, muito provável que sim, mas é uma situação ainda indefinida. Mesmo líder do campeonato, fazendo uma campanha super boa no Campeonato Brasileiro, você tem preocupações para a sequência agora do campeonato? Não, o que a gente tem que estar consciente do que você faz certo e faz errado. Então aqui no São Paulo a gente está fazendo as coisas certas, como nós fizemos nessa final. Muito correto no que diz respeito à preparação. O time lutou muito, a diretoria nos apoiou, a torcida, bom. E o clube tem uma vida, o clube não para. O clube amanhã à tarde nós estamos treinando já. Porque a gente tem um compromisso domingo. Não se sai nada do planejamento, continua o planejamento. Agora, é claro que nós estamos atentos a isso, a perder jogadores, como é o caso, que nós sabíamos que ia acontecer, porque o São Paulo, não é só o São Paulo, o Inter igual também. Time que ganha muito e aparece muito, o jogador valoriza muito também. Isso é uma coisa natural do futebol. Então, nós estamos atentos a isso, ao mercado. Nós temos essa dificuldade com o Lugano, temos a dificuldade com o André, não é isso? E com o Ricardo. Então, a gente tem que se reunir, como já falamos, né? Já conversei com o seu Juvenal antes disso. Nós temos que estar pensando já em alguma coisa diferente, porque o Lugano realmente, além de ser um grande jogador, é um líder nato, né? E o Ricardo é um grande goleador. Claro que esse a gente sabia que não ia ficar mesmo, porque era muito difícil, né? Mas a gente tem que se reunir e continuar, porque o trabalho está sendo muito bom desde o começo do ano. Muricy, um pouco em função dessa resposta, há clubes que perdem a Libertadores, são eliminados na Libertadores e entram em crises intermináveis, desmoronam. Você acha que acontece alguma coisa com o São Paulo, perdendo essa Libertadores? O São Paulo entra em crise, não entra em crise? Isso reflete de alguma maneira no Campeonato Brasileiro? É um clube que nos últimos anos ganha tudo, chega em tudo e podem estar em crise. Sabe, é um absurdo, não dá para responder não, desculpa, mas sinceramente não tem essa não. Muricy, só para pegar o posicionamento seu, Muricy, em relação... claro que são muitos anos de futebol, eu queria saber até que ponto essa decisão mexe com você, até que ponto isso te dá força para outras conquistas. O que passa na cabeça do Muricy terminada essa batalha que foi importante? Eu acho que passa na cabeça da diretoria, dos jogadores e da comissão técnica. Nós fizemos o que tinha que fazer, trabalhamos duro, sério, para buscar a competição, como o Internacional fez também. Mas às vezes tem que ganhar, entendeu? Então é o Internacional hoje, mas o trabalho foi muito bem feito. Muito bem, foi a entrevista coletiva do técnico do São Paulo, Muricy Ramalho. Gostou da coletiva, Paulinho? Gostei. Muricy tem uma qualidade que também tem o Abel, que é a sinceridade. Não deixa nenhuma pergunta sem uma resposta clara, é sempre muito objetivo, não complica na observação dos fatos. É claro que agora ele vai ter que remotivar esse time do São Paulo. Ele vai ter que dar novamente o São Paulo, sai da Libertadores e agora dá o foco para o Campeonato Brasileiro. Ele disse que tem treino amanhã. Não, tem treino, a vida continua. A vida não parou. O São Paulo perdeu uma Libertadores, mas o São Paulo seguramente vai estar na Libertadores do ano que vem. É o líder do campeonato. Agora, São Paulo e Internacional estarão com um jogo a menos. Só no final do mês é que São Paulo e Inter ficarão com o mesmo jogo. Então não tem que perder o foco, tem que continuar trabalhando. Vamos ouvir agora o técnico campeão da Libertadores 2006. É isso, Luiz Abel Braga. Começar a entrevista coletiva aqui do Abel Braga. Pode começar. Vai começar com a entrevista de São Paulo, é isso? Não.
Pode começar? As primeiras perguntas, as 4 primeiras, é o pessoal que vem todos os dias aqui. Depois o pessoal entra, tá? É a Pampa, Bandeirantes, Jaguaíba e Gaúcho. Tá, vamos lá. Tá. Abel, você hoje é consagrado como campeão da América. Você acha que ao ser consagrado campeão da América, você resgata também aqueles títulos que escaparam no detalhe, como em 89, quando você perdeu para o Bahia, em 89, quando você perdeu para o Olímpia? Perdeu entre aspas, né? Porque tem que considerar que tem adversário. Quer dizer, agora, você não é só campeão da América, você é vice-campeão brasileiro, que é um baita título. Você é terceiro da América, que é outra conquista. Dá para dizer, nesse nível, agora, para caracterizar Abel Braga? Não, primeiro que eu não perdi, nós perdemos. Porque hoje eu também não ganhei, nós ganhamos. Quis a vida, né? Que 10 anos após ter passado a última vez nesse clube, 95, eu volto 10 anos depois, não somente para ajudar a conquistar o título mais importante da história desse clube, mas, sem sombra de dúvida, para perpetuar um sentimento, uma relação e um comprometimento muito grande que eu tenho com esse clube. Porque esse é o maior clube da minha vida. Porque é o único clube que eu passei 4 vezes. Independente do que aconteceu nas outras 3 vezes, com certeza o que ficou sempre caracterizado foi uma relação de trabalho, de lealdade e de honestidade. Acho que assim é a vida, né? O retorno. Eu fico feliz porque eu disse para meus jogadores que o tempo ele é imperdoável, mas esses jogadores ficarão eternizados na história desse clube. Eu acho que a minha história em relação a esse clube é só de comprometimento pelas 4 vezes que eu aqui passei. Porque a minha história ela é muito pequena diante do Internacional. Esse é um grande clube. Essa é uma grande família, uma grande casa. De jogadores que são amigos, cada vez mais amigos a cada partida. Que sabem entender a dificuldade, né, que se apresentou em cada jogo. E soube, de forma brilhante, esse grupo terminar uma competição onde essa fase final foi mata-mata, com muitos e muitos pontos à frente do segundo. Então é muito justo. E para mim, eu só agradeço a eles, jogadores, aos meus familiares, porque no Brasil é o gozado. Aqui o brasileiro, ele fica acordado até as 2 horas da manhã para ver o Oscar. E 4 filmes estão ali determinados para ver quem será o grande vencedor. Aquele que vence, nós brasileiros, vamos gastar 20 milhões em bilheterias. E aquele que terminou 4º, por ter sido escolhido para também concorrer ao Oscar, nós vamos gastar 10 milhões do nosso bolso para vê-lo. Aqui, quando você é segundo, você é uma porcaria. Então, acho que precisava haver um pouco mais de respeito. Porque para quem conduz, é muito difícil. Não venha você me dizer que não passa na cabeça do meu jogador. Pô, esse cara foi vice. Mas eu tenho que estar mostrando para ele, acho que eu conquistei também. Então, quero agradecer a todos, mas acima de tudo, a Deus, porque a justiça ela demorou um pouquinho. E por coincidência, Dalma, tu vê, veio ser nesse clube e com o mesmo treinador de 17 anos atrás. Agora, Abel, qual o teu nível de satisfação neste momento, ser o técnico campeão da América? O que você falaria para o torcedor do Internacional? Não, a minha satisfação, ela nunca será igual ou maior que a do clube e que dos jogadores.
A minha participação foi pequena dentro daquilo que eles fizeram em campo. Eu nunca coloquei, trouxe louros para mim. Eu fiz, eu vou fazer, eu faço isso. Não, não. Quem faz são eles, dentro de uma racionalidade de entendimento muito grande. Eu sempre busco exemplos. E eu disse para os meus jogadores, hoje na palestra, nós fomos campeões ontem. Porque ontem, antes do treino, vocês devem ter visto eu com alguns jogadores conversando, eles estavam preocupados da forma que nós treinamos na antivéspera. Eu simplesmente deixei para que hoje fosse mostrado a eles o que nós não deveríamos fazer para não perder. Então aqui vai também uma palavra de elogio, principalmente ao Muricy. O Muricy sempre fazia uma coisa que mostra a capacidade dele em relação à característica dos seus jogadores. Ele jogou muita bola aérea em cima do Aloysio. Todos os seus jogadores procuravam o Aloysio, que é um jogador difícil, extremamente difícil de ser marcado, porque ele gosta do contato, ele gosta do corpo. E essa bola aérea é uma bola que quebra o nosso jogo um pouquinho. Então os jogadores estão de parabéns, é uma conquista maravilhosa. E eu saber que eu tive junto com eles, mas vê-los eternizados, né, na história desse clube, saber que alguns meses atrás nós vimos o aniversário do campeão brasileiro, aqueles jogadores, Falcão, todo mundo numa festa, saber que daqui a muitos anos estarão aqui, Fernando, que está aqui, o Kremer, o Ialho, o Renteria, o Sobis, eles sendo eternizados num clube como esse, isso aí não tem preço. Isso aí que sim quer fazer história e eles estão de parabéns. Abel, tu tens aqui ao teu lado o Fernandão, e me parece que uma contribuição que ele trouxe para a gente que no futebol gaúcho, vindo da Europa, foi uma ideia assim de conhecimento de cultura tática, de leitura de jogo, que ainda é uma questão um pouco difícil de ser interpretada pelo jogador brasileiro. Até que ponto isso também foi fundamental para o Inter ganhar, além da questão técnica, da qualidade técnica e até coletiva do teu time dentro de campo? Fernando, uma vez eu ouvi, eu sei muito porque ele foi para o Marseille logo assim que eu saí. O Fernando, quando veio para o Inter, chegou a estar praticamente acertado com o Flamengo. Eu era treinador naquela oportunidade. E o Fernando, ele não me falou muito de Marseille, ele falou muito daquilo que ele aprendeu no Toulouse. De um tape, dos tapes que o treinador passava e mostrou a ele muita coisa. Eu fico extremamente feliz porque às vezes é muito ruim para mim, por exemplo, falar do Fabinho e do Hélio, jogadores que eu indiquei. E também não é bom estar falando muito do Fernando, os caras de mais nome, sabe? Mas o Fernando praticamente fez desequilíbrio. Tem que me render diante dele, porque nós sabíamos que a mudança iria se realizar. Pena que ela foi realizada e nós estávamos com a menos. Porque quando eles tiram o terceiro central para 2 centrais, eu não tenho a mínima preocupação e não preciso mandar ordem para dentro do campo. Ele sabe exatamente aquilo que tem que fazer. E por ser um jogador tecnicamente acima da média, talvez nenhum outro atacante tenha consciência de saber jogar nas costas do volante como ele joga. Então estou aqui diante dele, né? Eu de repente durei 8 meses para falar isso, mas o que você colocou está bem claro. Eu tenho certeza que é muito próximo. Quem sabe agora, no próximo dia 3, ele e mais alguns aqui estarão vestindo novamente, mais uma vez, por merecimento amarelinha. Bom, Abel, lá no início do trabalho, o Inter já tinha começado a sua caminhada. Eu lhe perguntei aqui mesmo nessa sala, em que ponto o Inter estaria para atingir o objetivo que hoje conquistou. E naquela oportunidade você disse que o Inter estava a 60%. Isso teve repercussão, foi manchetes nos jornais. Faltavam 40%, se é que você objetivava chegar a 100%, ou se isso é possível. Em que ponto você acha que o Internacional conseguiu atingir o nível para dar o sprint final e acreditar, bom, agora dá para chegar? É a confiança total que eu tenho nos jogadores. É uma coisa fundamental que ocorreu esse ano, que é uma equipe com um percentual de pontos conquistados fora de casa muito grande. É uma equipe que não se amedronta. É uma equipe que nós, por exemplo, ele está aqui do lado, nós tivemos... O que nós fizemos com o Fernando lá no LDU foi um crime. Mas ele sabia que aquele esforço, ele ia ter o retorno aqui, né?
Nós deixamos o Fernando jogando praticamente sozinho, né? Com o Alex. A preocupação naquele jogo era o Alex e Michel fechar o lado do campo. E tentar criar superioridade no meio com o jogador a mais, que eles só usavam 2 volantes. Então esse amadurecimento dava essa segurança. Tanto de nós chegarmos no jogo do São Paulo, o primeiro, nós surpreendemos muito mais do que hoje. Hoje nós fomos para o duelo. Nós sabíamos que Fernando e o Sobis seriam aqueles que teriam um desgaste maior, que jogariam contra 3 zagueiros, mas os outros estavam encaixados, né? E sempre com o homem do lado oposto da bola, vinham para dentro do campo para compensar a entrada ou do Souza ou do Júnior. Hoje até muito mais do Richard. O que eu fico contente e feliz é que quando eu fui contratado no início do ano, eu disse, eu volto primeiro essa alegria pelo comprometimento, né? Pela 4ª vez. Mas eu disse para muita gente, disse para ele na minha apresentação, aqui o capitão da equipe que pode testemunhar, a minha história não estava terminada no Inter. A minha história talvez estava começando. Eu fico feliz por ter começado e ter ajudado a conquistar com um grupo excepcional de jogadores. Abel, com certeza até o final da sua vida você vai se lembrar dessa conquista todos os dias. Quando isso acontecer, qual que é a primeira coisa que você acha que vai pensar? Não, o que eu penso todos os dias quando eu acordo é que eu sou campeão da vida, cara. Eu sou campeão como pai, como filho, como irmão, como marido, porque eu respeito muito o meu semelhante, o meu próximo. Você não pensa que essa caminhada nossa aqui foi feita só de flores? Houveram problemas, que a humildade, né, e a transparência se encarregaram de clarear, mas sempre com respeito mútuo, respeito muito grande pelos valores. Esse sim, a atitude que se há aqui dentro desse clube, isso sim é um espírito campeão. Porque lá nós sabemos que nós temos um adversário que tem o mesmo objetivo, que quer a mesma coisa que nós. Então o importante é você levantar todos os dias, não lembrou que você ganhou lá dentro. Mas sempre você, quando levantar, poder olhar para o teu filho, mesmo que ele esteja dormindo, você poder dizer para ele, eu te amo. Porque amando a teu filho, amando aquelas pessoas que estão contigo nos momentos difíceis, é que você se torna realmente o grande campeão. Isso é que mais o Evandro passa para a gente. Não é uma questão só da motivação, é a gente ser campeão também da vida. Isso aí, eu acho que todo mundo aqui tem uma família maravilhosa, tem motivos maravilhosos para ser um grupo muito feliz e muito alegre. Abel, você tem agora o melhor time da América, conquistou a Libertadores, terá um Mundial no final do ano representando o Brasil e tem um Campeonato Brasileiro onde você é vice-campeão. Esse time tem fôlego, tem força para pensar em algo mais alto, ou seja, uma dobradinha de Libertadores com o Brasileiro? O Inter, ele não, tudo que ele disputa para ganhar. Tanto que é uma equipe que fez 8 jogos, 8, né, metade dos jogos realizados, com uma equipe suplente e mantém-se na 2ª colocação do campeonato. Então, pela capacidade do grupo, pela dedicação, por isso que é o nosso objetivo, não tem a menor dúvida que nós vamos lutar para conquistar esse título também. Abel, é claro que Libertadores não se ganha em um jogo, não se ganha só em um detalhe. Algo que tenha te marcado, que sirva de ilustração, que você possa dizer, isso eu jamais vou esquecer, que tenha te marcado em relação a essa Libertadores? Olha, depois dessa parada, essa parada foi fundamental para nós. Nós vimos num momento muito difícil, de uma série de contusões. Fernando mesmo no último jogo se machucou com 15 minutos, contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Nós vimos problema com o Sobis, com o Tinga, com o Heller, com o Fabinho, com o Granja. E a parada foi fundamental. E nós, na reapresentação, eu conversei com pessoas mais entendidas que eu na parte da fisiologia, do esforço, na Europa. E numa conversa com os jogadores, falamos da maneira intensa que nós passaríamos a trabalhar, procurando dar qualidade e uma durabilidade de treino menor, mas em alta intensidade. E a maior resposta que eles me deram foi no 2º dia de treinamento, lá em Costão de Santinho, não é isso?
Foi um trabalho de pressão, depois de ataque, defesa e marcação, pressão sempre onde perdia a bola, independente de ser na intermediária, no meio campo, ou quase que dentro do gol ofensivo. E a resposta que eles me deram, eu tive muita convicção de que essa equipe quer chegar. Já tinham me dado a melhor atuação do ano, que tinha sido contra o Nacional, em casa, no 3-0. Então, acho que é o coroar de muito esforço, de muito sacrifício dos jogadores. Tá legal. Entrevista coletiva do técnico Abel Braga. Luiz Carlos Júnior. Obrigado, Cereto. Dá uma olhada aqui para trás. Você pode ver que agora o Beira-Rio está vazio, mas evidentemente esses milhares de torcedores que deixaram o estádio, estão festejando pelas ruas de Porto Alegre. Carla Bisol. É verdade, Luiz Carlos Júnior. É grande a festa na Avenida Goethe, uma das mais importantes de Porto Alegre, característica por grandes festas comemorativas do futebol. Os colorados invadiram a avenida, bloqueada nos dois sentidos, com o grito de "é campeão" entalado há anos, e agora, depois de tanto tempo, faz frio em Porto Alegre, 10 graus, chove uma garoa fininha, típico inverno gaúcho, mas o canoense, o Colorado não está perdendo a oportunidade de comemorar esse título da América. Olha essa menina com poncho tradicional. Como é que foi o jogo, amiga? Foi maravilhoso, muito emocionante, sofrido, mas muito lindo. Foi típico gaúcho, de garra, de garra. E agora no Japão? Tamo lá, só falta essa. O pessoal tá muito animado, gritando muito e apostando já no Japão, já projetando viagens para o Japão. Festa muito grande aqui, como você pode ver. Campeão da América, primeiro título inédito. A noite vai ser longa, Luiz Carlos Júnior. Eu te amo! Ok, Carla, festa do torcedor. Durante muitos e muitos anos, bom, a final de 80 sempre foi lembrada, o torcedor do Grêmio durante muitos anos disse que só o Grêmio tinha esse título, e aí, agora, na rua, o torcedor grita "é campeão, é campeão". Vamos ouvir o capitão, Fernandão. Hoje, só na alegria de ter conquistado e ter participado desse maravilhoso grupo. Fernandão, certa vez você entrou num clássico Grenal para fazer a estreia no Internacional, marcou o gol 1000 da história dos Grenais. Hoje fez o primeiro gol que abriu caminho para a conquista do título da Libertadores. Você acredita em destino? Você se acha um cara iluminado? Que importância tem o Internacional na tua carreira e na tua vida, Fernandão? Olha, eu tenho a minha fé própria, a minha maneira de pensar em relação à religião, e eu acredito sim em destino. Eu acho que eu quando eu voltei da Europa, eu só tenho que agradecer a Deus hoje, porque ele me colocou o Fernando Carvalho. O Abel agora há pouco disse, eu estava realmente quase acertado com outra equipe. E não. Quando eu estava voltando da Europa, e o Fernando Carvalho foi em Goiânia, mostrou uma seriedade incrível num dirigente brasileiro, em pegar o avião aqui em Porto Alegre, chegar lá em Goiânia, almoçou comigo, e depois do almoço já pegou o avião e voltou. Passou 2h30 lá em Goiânia no máximo. E aquilo dali eu senti que realmente, eu voltando da Europa depois de 3 anos, eu saí do Goiás, uma equipe que não tem tanta mídia, saí novo para a Europa. Eu não era tão conhecido assim no Brasil. E eu precisava voltar para uma equipe que tivesse consistência, que tivesse, acima de tudo, vontade de vencer, vontade de fazer um projeto vencedor. E o Fernando, durante 2 horas de reunião que ele teve comigo lá em Goiânia, ele me colocou isso tudo. Porque ele ia selecionar grandes jogadores, montar uma bela equipe para ser campeão da América. Então, eu realmente me sensibilizei pela proposta dele em relação a conquistas, a vitórias. E sem dúvida que eu tinha que passar por aqui. Eu tinha que vestir essa camisa do Inter, porque tudo, desde o dia que eu pisei aqui, eu só tive felicidade, só tive bons momentos. E tanto é que, já disse, vou morar em Porto Alegre, adorei a cidade, adorei a maneira de ser. Adoro Goiânia, sou apaixonado pela minha cidade, mas eu realmente, por tudo que eu conquistei aqui, por tudo, pela receptividade que eu tive, eu vou continuar morando em Porto Alegre. Você conquistou um título inédito para o Internacional, que você acabou de declarar seu amor aí. E cá entre nós, Fernandão, quando aconteceu aquele acidente na França, você voltou para o futebol brasileiro, você imaginava que ia conseguir
segurar a taça de campeão da Libertadores da América no Brasil? Olha, eu quando eu decidi voltar para o Brasil, eu ainda tinha 2 anos de contrato com o Marcélia e muita gente me questionou, amigos, alguns familiares, que eu estava fazendo o caminho inverso. Todos estavam querendo ir para a Europa e eu querendo voltar. Mas eu tinha 26 anos e eu precisava voltar. Como eu disse, eu saí novo do Brasil, numa equipe que não tem tanta mídia, e eu precisava voltar para uma bela equipe. Uma equipe consistente, como eu disse, uma equipe que proporcionasse vitórias, que proporcionasse um crescimento na minha carreira. E no dia que eu realmente acertei com o Inter, eu virei para minha esposa no dia e olhei no olho dela e falei assim, ó, eu estou voltando para o Brasil porque eu vou jogar na seleção brasileira. Eu tenho certeza que eu vou vestir a camisa da seleção. E eu estou voltando para o Brasil para mim aparecer, para mim mostrar o meu futebol, o meu grande valor, para mim voltar à seleção. Eu acabei sendo convocado ano passado pelo professor Parreira para disputar um amistoso contra a Guatemala. E realmente naquele dia ali eu vi que... Não naquele dia, né? Lógico. Aquele dia ali eu consegui o meu objetivo principal. Mas no dia que eu estreiei no Inter, eu entrei, fiz o gol 1000 da história desse clube e já entrei para a história desse tão grande clube, naquele dia eu tinha certeza que eu tinha feito a escolha certa. E o Dunga, já que você tocou no assunto de seleção brasileira, faz a convocação para o amistoso contra a Argentina na Inglaterra. Você acha que agora é o caminho natural das coisas? É a sequência natural você ser chamado para a seleção brasileira? Não, eu acho que tem grandes jogadores no Brasil, eu sempre coloquei como objetivo, mas o objetivo passa por o que eu fizer com essa camisa, pelo que eu conquistar, pelo futebol que eu apresentar vestindo a camisa do Inter. E eu sempre me dediquei ao máximo, sempre expus a minha maneira de ser e vontade de vencer acima de tudo, para, lógico, conquistar o objetivo individual. E esse objetivo individual só vem quando você conquista o objetivo em grupo. Vamos ver o que vai acontecer nessa convocação dele, mas acima de tudo, hoje não é nem questão de pensar em seleção. Acho que o prêmio individual vem com consequência do que você faz pelo grupo. Isso aí, o que acontecer amanhã, da vontade de Deus, da vontade, lógico, do Dunga. Tem grandes jogadores na mão, grandes jogadores que podem vestir a camisa da seleção. De repente eu sou mais um deles e outros jogadores que aqui estão. Mas isso aí a gente sabe, a camisa da seleção brasileira é complicada, é difícil. Agora, sempre a gente mantém esperança. Agora, obrigado, Fernandão. Luiz Carlos Júnior. Obrigado, Carlos Cereto. Estamos acompanhando as entrevistas coletivas que ainda estão ocorrendo aqui no Beira-Rio. Fernandão tem vaga na seleção brasileira? Pode ser chamado sim, não seria nenhum equívoco por parte do Dunga se convocá-lo amanhã, não será nenhum equívoco. O que você acha, Noriega? Acho que ele tem chance sim, merece ser testado mais de uma vez, como ele foi chamado pelo Parreira uma vez, ele tá na briga com todo mundo aí. Entrada do vestiário pro Bolívar, saída, né? Chega de festa agora, você quer ir pra casa, Bolívar, mais ou menos por isso, ou vai seguir a comemoração na madrugada? Não, a gente, acho que nesse momento não tem hora, eu acho que a comemoração ela tem que ser a madrugada inteira. Eu acho que nós jogadores trabalhamos muito para isso e quando você tem essa oportunidade, eu acho que você tem que deixar extravasar, fazer aquela alegria toda que nós jogadores geralmente não temos. Então essa é a hora, então vamos aproveitar e comemorar esse título. Abel Braga sempre destacou, Bolívar, ao longo dessa Libertadores, que a diferença do Internacional para as outras equipes era a forma de jogar dentro e fora de casa, que o Inter não fazia diferença nessa situação. Você concorda com ele? Acabou realmente fazendo a diferença para esse título? Eu acho que fez, eu acho que todo mundo sabe que o jogo no Morumbi ele foi muito importante. Esse primeiro jogo a gente conseguiu essa vitória que não foi fácil. Então aqui jogando em Porto Alegre, eu acho que depois que ficou com um jogador a menos, eu acho que dificultou bastante, mas a equipe soube aguentar a pressão, que foi o mais importante, e se sagrou campeão. Eu acho que a determinação desse grupo, eu acho que a humildade, o respeito ao adversário, eu acho que foi o ponto forte para ser campeão. E esse retrospecto do Beira-Rio, Bolívar? 7 jogos, 5 vitórias, apenas 2 empates e o time sofrendo apenas 4 gols nesses 7 jogos. É bom, mostra que tem uma equipe compacta. Eu acho que a defesa ela é muito sólida e eu acho que a equipe em si ela tem uma marcação muito forte e essa bola não chega com tanta qualidade nos atacantes. Então eu acho que o grupo do Inter ele é muito forte e eu acho que esse foi o ponto forte para conquistar esse título. Seu pai passou pelo Grêmio, você passou pelo Grêmio. Como é que repercute esse título agora no Internacional dentro da família? É bom, eu acho que o meu pai, eu acho que ele não teve a felicidade de conquistar um título de uma expressão como é uma Libertadores, mas deve estar muito feliz comigo. Eu acho que a alegria dele
Eu acho que isso passa para os familiares todos e eu podendo dar essa felicidade para eles, eu acho que eu fico muito contente. E aí a gente sabe que agora entra para a história do clube, eu acho que são 97 anos que esse clube espera um título de uma expressão tão grande. Então a gente aí começa a escrever história no Internacional. Tá legal, muito obrigado ao zagueiro Bolívar, que agora vai deixar o estádio Beira-Rio. Vanessa, o Bolívar já é desfalque certo do Internacional para o Mundial, lá em Yokohama, no Japão, no fim do ano. O Bolívar está se transferindo para o futebol francês, ele mesmo acabou confirmando no fim da partida, está indo jogar no Mônaco. Vanessa Rich. Você que arrebentou com o São Paulo, literalmente, no jogo lá no Morumbi. Quer dizer, o pessoal tem que dar um bicho dobrado para você, porque o Internacional começou a ganhar no Morumbi. Foi bom, né? Eram dois jogos-chave. Então, a gente fez valer, produziu bem nas duas partidas e creio que mereceu também, como que se o São Paulo vencesse também ia merecer. O jogo de hoje, o que é que foi determinante? A vontade, né? Porque chegou uma hora que as pernas já não davam mais, estava complicado e a gente deu tudo de nós com a menos e creio que a gente mostrou que estava com muita vontade de ser campeão. Faz uma pergunta pro Edinho, Sobs. Pro Edinho? Agora você é o repórter do Sport TV. Faz aqui, ó, o Edinho tá escutando, tá bem pertinho. Caiu a ficha ou não? Sabe que tu é campeão da América? Ainda não caiu a ficha ainda não, né, cara? Eu acho que só vai cair realmente quando a gente chegar em casa ou quando for sair pra comemorar esse título aí, pra ter contato realmente com o torcedor. Ele tava falando agora há pouco, Edinho, que tem que ganhar bicho dobrado por causa lá do Morumbi. Você concorda com isso? Sem dúvida, né, cara? Acho que... Tem nada. Rapaziada merece, falou, né? Foi sereto aqui, eu não falei nada, não. Rapaziada lutou bastante, né? Acho que é justo isso aí. Então faz uma pergunta agora você pro Sobs. Coloca ele no muro aí, Edinho. Não, eu pedi pra ele ficar com a gente aí pra disputar o título lá em Tóquio, que ele possa nos ajudar. Então essa informação, o homem tá indo embora, que ali depois na festa ali, ele disse que não tinha nada certo. Tem que pedir pro presidente, não pra mim. Não, o presidente que comanda. Chega mais pertinho aí. Como é que é o negócio? Tá indo embora? Não tô não. Não, tô falando pra ele ficar, né? Porque tá todo mundo recebendo um monte de propostas, todo mundo, né? O Sobs é um grande jogador, nos ajudou bastante na final. Foi um grande jogador lá no Morumbi, nos ajudou bastante. Tomara que ele possa ficar com a gente até pra conquistar esse título importante. Onde vai parar o Internacional agora? Campeão da Libertadores, vai ser campeão brasileiro também, bateu na trave ano passado. Vamos comemorar esse título, claro, mas sabemos que tem o brasileiro e nós estamos bem, então vamos aí saber que foi importante para nós, mas será muito mais importante se a gente conseguir o título brasileiro. Você concorda com o Sobs, Edinho? Acho que o Internacional tem fôlego, que grupo a gente sabe que tem fôlego para de repente brigar por esse título? Quando acabou esse jogo da final e conquistamos esse título, no vestiário todo mundo falava, né, que não acabou ainda a nossa missão esse ano, que realmente a gente tinha esse brasileiro para conquistar, para entrar de vez para a história do Internacional. Para quem vem da base, nasce no clube, é mais importante, é mais saboroso o título? Eu vi que você pegou a bandeira, saiu correndo, foi um dos que mais comemoraram. Me cansei, né? A bandeira era pesada, meio que me arrependi. Mas eu não sei se é o gosto, comparando com o pessoal que não é aqui do Inter. Mas é diferente, o gosto é uma coisa inexplicável. Como a Edinho falou, a ficha não caiu ainda, vamos comemorar e aproveitar. Ainda mais nós que somos feitos aqui, pode ter certeza que é mais importante ainda. É exatamente isso que eu ia colocar, Sereto, porque o Edinho é do Rio de Janeiro, mas veio muito novo ainda aqui pro Internacional, né, Edinho? Mas você chegou a jogar no Rio? Cheguei no time da segunda divisão no Barreira, lá fiz teste em Flamengo, não acabei ficando, né, e graças a Deus o Internacional me acolheu muito bem. E hoje estou conquistando um título importante pro Inter. Mas você não fugiu de nenhuma concentração, não, né? Não fugi não, sempre tranquilo. Porque tem colega seu, tem companheiro seu, que jogava no Corinthians, nas categorias de base, falou que ia na lavanderia e correu pra rodoviária e voltou pro Rio Grande do Sul. Né? Fiquei sabendo dessa história. Ainda bem que ele correu e tá aqui com a gente, né? Você conhece esse cidadão que fugiu lá do Corinthians? Olha, quem é? Atende pelo nome de Rafael Sobs. Mas eu tive um bom motivo. Só eu sei o que eu passei lá pra ter saído de lá. E valeu a pena, pode ter certeza que o prêmio foi feito hoje. Qual foi o momento mais difícil da Libertadores, na tua opinião? Toda a campanha. Aquele momento que talvez se não tivesse passado, não teria chegado até agora. Olha, eu tive um momento muito ruim que foi quando eu estava machucado e não poderia jogar. E tirando esse, creio que esses 15 minutos finais aí foram os mais demorados da nossa vida, porque pela circunstância foi muito difícil e ainda bem que passou.
O Edinho chegou a ser muito contestado também e criticado por boa parte do torcedor no início da Libertadores. Depois você foi ganhando moral com o pessoal aqui no Beira-Rio. O Abel sempre apostou muito no seu futebol, sempre te deu passou muita confiança para você. Qual o momento mais difícil que você acredita ter passado na Libertadores e o momento do crescimento que você acabou se firmando exatamente no time titular, Edinho? Foi um momento bastante complicado, né? Acho que eu tive apoio bastante da comissão técnica, do Abel. Acho que agora é hora de lembrar das pessoas que ajudaram a gente, né? Do Leomir, do próprio Robertinho. Foram os caras que sempre deram moral pra gente, sempre confiaram na gente, né? A gente buscou trabalhando no dia a dia para que a gente possa dar a volta por cima, né? Eu acho que a gente está evoluindo bastante, mas só que a gente tem muito para evoluir. Então tá bom, vamos deixar eles comemorarem, né? Vocês merecem, não é isso? Vamos comemorar, a gente batalhou bastante por isso. Vamos enfrentar toda essa multidão que está nos esperando e depois aproveitar que a gente merece. Valeu, obrigado Rafael Sobis, obrigado Edinho. Lá vem ela. Lá vem ela. A bola numa curta e fatal viagem, carregando esperança e frustração. Boa tarde, bola arteira. Aprontou pra cima do Rogério Ceni, não é? Escapuliu e ainda foi parar lá no gol. Bom, o Globo Esporte chega com as estreias de um dia carregado de emoção. Pela primeira vez, o Internacional é campeão da Libertadores. A luta incansável do São Paulo pelo 4º título. Leão chegou, o Corinthians venceu e deixou a lanterna do Brasileirão. Na Noruega, a seleção empatou. Ronaldinho Gaúcho e Kaká já foram convocados para o amistoso contra a Argentina. Ricardo Oliveira tentou, fez de tudo para ficar, mas não deu. E ontem sofreu como torcedor são paulino. Em pouco tempo de São Paulo, ele deu muita alegria à torcida. Chegou à final da Libertadores, mas mesmo assim, Ricardo Oliveira está triste. São Paulo e Betis não chegaram a um acordo e Ricardo teve de trocar a marcação dos zagueiros do Inter pela do filho Antony. Assistiu ao jogo em casa com a família, tomou suco de uva e se alimentou de dedos e unhas, a comida predileta dos sofredores. E Ricardo sofreu. Sofreu muito. Ai, meu Deus do céu. Comemorou os gols do São Paulo com equilíbrio. E terminou o jogo largado no sofá, desolado, como a torcida do São Paulo. Até o último instante nós tentamos a assinatura lá do presidente, daquele documento que nós precisávamos para me liberar para esse jogo. Infelizmente eles não quiseram, eles alegaram que o documento que o São Paulo enviou para eles não me dava nenhuma segurança. Em que sentido? Segurança do quê? Se você machucasse? Não, no sentido de que de repente o Internacional pudesse reclamar na Conmebol ou na FIFA que eu joguei e não estava regularizado para me jogar, ou seja, que eu estava jogando irregular. Para você agora voltar para o Betis, que não deixou você jogar a final, tem algum sentimento ruim ou você acha que você vai conseguir superar e vai ficar tudo bem? Eu acho que eu vou conseguir superar. Mas por enquanto você está magoado? Magoado não, estou triste. Porque por gratidão e por respeito, eu acho que o mínimo que o Betis poderia fazer era me liberar para jogar. Eu sempre fui grato ao São Paulo e sempre vou ser grato ao São Paulo pelo resto da minha vida. Gostaria de agradecer a todos os São Paulinos pelo carinho que eles tiveram comigo e não quero dizer um adeus, espero dizer um até logo, porque sem hipocrisia nenhuma, porque eu não preciso disso, sou muito verdadeiro. Gostaria um dia de voltar a jogar no São Paulo novamente. Este ano poderia ser marcado como o fracasso do Brasil na Copa, não é? Mas a Libertadores mostrou que emoção e bom futebol não morrem jamais. Um time unido em busca da virada. O São Paulo enfrenta o Internacional, um estádio lotado e a fé de um apaixonado. A minha religião é essa aí, é o coração da gente. O futebol quem tem que fazer é eles, a fé quem tem que fazer é nós. E ele prepara tudo com carinho para Frank, responsável há 26 anos pelo gramado do Beira-Rio, as velas amarradas na rede e as imagens de Santo Antônio atrás de um gol e
de um Saci Pererê com a camisa do Inter atrás do outro ajudam tanto quanto os gritos da torcida. O trabalho que ele faz sempre é para nos ajudar, então que seja bem-vindo e que nos ajude hoje também. É difícil saber se a mandinga funciona, mas na primeira chance do São Paulo, neste chute de Danilo, Klemer faz grande defesa. Logo depois, Lugano perde um gol incrível. Mais um sinal de que a noite é boa para o time da casa. Uma equipe que tem Fernandão. Aqui, ele é parado por Rogério Ceni. O jogo também para, por causa da fumaça dos sinalizadores que vem da torcida. Depois de 5 minutos, o vento leva a fumaça, mas não leva a vontade de vencer do Internacional. O jogo recomeça e Fabiano Heller quase abre o placar. Em seguida, a superstição entra novamente em campo, quando os bombeiros pisam e apagam as velas que estão atrás do gol de Rogério Ceni. Apagaram a última luz do Rogério Ceni. Frank acredita mesmo na força da fé e vê Rogério Ceni falhar neste cruzamento de Jorge Wagner. Fabiano Heller disputa a bola com Ed Carlos e Lugano e ela sobra para Fernandão. O Inter sai na frente e Rogério reconhece. Errei, no jogo de final não se pode errar. Errei, paciência. Aliás, em final acontece cada coisa. Lugano e Rafael Sobis, por exemplo, derrubam o bandeirinha. Os técnicos ficam nervosos, jogadores também, a partida esquenta. E a qualquer momento, o time que parecia derrotado reage. Souza cobra falta, Lugano mergulha de cabeça e Fabão completa. Tudo igual. O São Paulo precisa de mais um gol para levar o jogo para prorrogação. Mas quem marca é o Inter. Cruzamento de Ceará, Fernandão cabeceia, Rogério espalma e a bola volta para o atacante do Internacional. Ele cruza para Tinga. Inter de novo na frente. Na comemoração, o jogador levanta a camisa, recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Atrás no placar e com um jogador a mais, o São Paulo vai para o ataque. Tem uma chance com Lenilson e outra com Aloísio. A bola não entra e o título do Internacional fica cada vez mais perto. Só que aos 39 minutos, Júnior arrisca. Klemer falha ao soltar a bola no pé de Lenilson. O empate São Paulino dá início ao drama colorado. A partida vai até os 48 minutos. Sofrimento para Frank e para a torcida, que vê o São Paulo pressionar. Alex Dias tenta de cabeça. Souza bate de fora da área. Com a proteção de Santo Antônio, Klemer vira São Klemer. Fim de jogo, início da festa. Rogério Ceni lamenta. Se alguém perdeu aqui hoje, fui eu. Esse time tá de parabéns, jogou demais, jogou muito, se superou. Uma pena não ter conseguido fazer o terceiro gol, mas se é um responsável, sem dúvida nenhuma é minha. E Klemer comemora, ao lado do mandigueiro Frank, levantando o santo protetor. Na garra, na fé e na bola. O Internacional foi melhor e entrou para a história ao conquistar pela primeira vez a Libertadores da América. Brigamos do começo ao fim, buscando para dar esse título a essas pessoas aqui que tanto a gente adora, o torcedor que compareceu, ao clube que é uma imensidão grande e é o clube do meu coração. Só não queria perder esse título. Eu acho que a maior emoção de hoje era conquistar esse título. E eu sempre disse isso, quando o torcedor grita, quando o torcedor lota o estádio, você acaba recebendo um doping de fora para dentro, que quando termina o jogo você não sabe de onde você conseguiu força para correr tanto. Fernandão, eleito o melhor jogador da partida, já está com o Japão na cabeça. O novo campeão das Américas sonha em conquistar o mundo. Enquanto isso, Rafael Sobis dança o frevo da vitória. Uma pitada pernambucana de uma Libertadores que termina com festa brasileira e sotaque gaúcho. Agora de manhã no aeroporto, os embaixadores são paulinos que foram ao Beira-Rio voltaram com a dignidade na bagagem. Nosso time
Foi um time brioso, um time brigador. Tanto é que no final do jogo a nossa torcida aplaudiu, né, em vez de ficar triste. Foi um time brigador, nós somos muito orgulhosos do nosso time. O time jogou com raça e o que importa foi isso, que demonstrou que tinha capacidade para ser campeão. O São Paulo está de parabéns, jogou muita bola, infelizmente não deu, mas estamos primeiro no brasileiro e se Deus quiser vamos ganhar esse brasileiro.